A substituição é quando retoma, veja o outro caso, retoma um termo, retoma um outro termo maior. Veja aqui, minha irmã gosta de estudar francês, mas eu não gosto. Essa palavra gosto aqui, ele não é apenas o de estudar, mas é também o gostar de estudar. Então, quando eu falo gosto, minha irmã gosta de estudar, mas eu não gosto de estudar. Além do gosto aqui, ele substituiu também o de estudar e retomou uma expressão maior, não apenas uma palavra, não apenas um termo simples, mas uma expressão maior. Então essa é chamada de substituição. O gosto substituiu uma expressão maior. Agora vamos falar um pouquinho da coerência. Estabelecer uma diferenciação entre coesão e coerência. Coerência textual é a harmonia entre as ideias, a não contradição entre os diversos segmentos textuais que devem estar encadeados logicamente. Vamos ver a diferenciação. Então, enquanto a coesão está relacionada à forma, à organização das palavras ligadas, a ligação dos períodos, a ligação das orações, a ligação dos parágrafos com conectivos, ou seja, a forma, a coerência está ligada às ideias. Geralmente, quando um texto tem problema de coesão, aí ele chega a atrapalhar as ideias, compromete as ideias. Neste caso, ele vai também ser um texto incoerente. Então, o texto com problema de coesão, geralmente vai ser também um texto incoerente, porque a coesão está na forma, ok? Lembra-se, coesão está presente na forma e a coerência nas ideias. Então, quando um texto tem um problema de ligação errada, de ligação inadequada, ele teve um problema na forma, ele teve um problema de coesão. Mas esse problema na forma atrapalhou o entendimento, atrapalhou as ideias, e comprometeu a harmonia das ideias. Ele também pode ser um texto incoerente. Então nós percebemos que as duas coisas estão próximas, né? Um texto incoerente pode ser um texto, os dois pode ser a mesma coisa, pode ser o texto que está em problema de coesão e também ter de coerência. Mas lembre-se que se tiver que estabelecer uma diferença, a coesão está na forma, na ligação entre os termos, entre as orações, entre as palavras, entre os períodos, e a coerência está relacionada às ideias, aos conceitos. Já perceberam algumas vezes as pessoas falam assim: fulano foi incoerente. Por que foi incoerente? Porque o fulano foi incoerente, muitas vezes ele fala de uma forma e age de outra. Quer dizer, ele se contradiz, porque ele diz uma coisa e faz de outra forma. Ele prega uma coisa e faz de outra. Aí foi incoerente. Então há muita forma, desde que há desarmonia entre atitudes, e num texto a harmonia está aí. Se eu começo a fazer um texto, uma boa dissertação, espero que seja boa, mas lá no momento eu contradigo do começo. No começo eu disse uma coisa, no final eu nego o que eu já disse antes. Houve um problema de coerência, porque as ideias do meu texto ficaram comprometidas, tá? As ideias ficaram comprometidas. Nós estamos já terminando aqui a nossa parte porque a Denise vai vir com vocês, já precisa de um tempo também bom para vocês, para que ela faça uma retrospectiva do conteúdo que todo mundo está esperando, tá? Espero que nós tivemos dado uma contribuição boa com relação à harmonia, né, com relação à coesão e coerência, e eu passo agora para a professora Denise, que vai continuar a aula falando lá daquelas aulinhas anteriores, tá? Um abraço. Bom, gente, então nós vamos fazer assim uma retrospectiva do que nós vimos, né, do que é necessário que vocês estudem para a prova. Nós vimos, né, o ensino da língua, como deve ser o ensino da língua, o que nós devemos fazer, né, para ensinar a língua portuguesa. Não devemos ensinar a língua portuguesa? Não. Nós vimos nas nossas aulas que o
o nosso aluno, ele já vem para a escola, ele conhece a língua. O objetivo da escola, como a gente deve trabalhar a língua, é propiciar a esse aluno desenvolver as habilidades linguísticas necessárias para que ele possa usar, né, a língua portuguesa formal ou a informal de acordo com a situação. Quer dizer, eu vou produzir um discurso para uma plateia que usa um linguajar, uma variante bem simples. Então, logicamente, eu, quanto falante da língua portuguesa, preciso adequar o meu discurso a essa situação. Se eu vou falar ou escrever para pessoas que utilizam a norma culta da língua, eu, quanto um bom falante da língua, preciso, neste momento, saber utilizar a norma formal. É esse o nosso objetivo de ensinar a língua. Não é ensinar um falante de língua portuguesa a usar a língua portuguesa. É trabalhar com este falante para que ele use da melhor forma possível de acordo com a situação. Vimos também que para se trabalhar a língua, nós temos que ter em mente que a língua não é imutável. Não existe uma língua única. Somos falantes da língua portuguesa? Somos. Mas existem lugares que utilizam esta língua de uma forma diferente. Vocês lembram que nós estudamos as variantes linguísticas? Lembram lá? Então vamos aqui ao nosso slide. Vamos ler uma piadinha que nós temos aqui, que mostra bem como nós precisamos utilizar bem a língua. O garçom pergunta a um bar. Pergunta a um sujeito que entra no bar: o senhor, o que toma? Ele responde: eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédio para combater minha dor nas costas e aos sábados uma cervejinha com os amigos. Acho que o senhor não entendeu, diz o garçom. O que eu perguntei é o que o senhor gostaria. Ah, bom, eu gostaria de ser rico, de ter uma casa na praia, de viajar bastante. O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber. Observaram na nossa piadinha que na hora de utilizar a língua, o garçom não elaborou bem o seu discurso. E o nosso cliente, né, o cliente do bar, não entendeu, ou aqui no caso é uma piada, foi usada essa ambiguidade propositalmente, mas na verdade isso acontece no nosso dia a dia. A gente utiliza a língua, não escolhe bem as palavras, e na hora, o nosso leitor, o nosso receptor, quando é a fala, né, não entende o que nós queremos dizer. Quer dizer, as palavras têm plurissignificação, lembram disso? Tem vários significados. Então, eu tenho que ter um cuidado como escolher a forma ideal de utilizar a língua para determinado momento. Então, o ensino da língua deve ser pautado nessa língua de uso. Eu vou ensinar gramática? Claro. Eu não vou ensinar, nós não vimos aqui a concordância. Vocês lembram que nós vimos a concordância, que tem várias regrinhas particulares, né, que muitas vezes a gente acaba deixando de usar e começa a usar o que a gente escuta e a nossa orquestra desafina. Isso é porque nós desconhecemos as regras gramaticais. Mas como essas regras devem ser utilizadas na sala de aula, trabalhadas em situações concretas, mostrar ao meu aluno que ele vai falar, né, ele está acostumado a dizer, né, fazem 100 anos que eu não a vejo, vamos dizer, 100 anos é muito, ninguém tem 100 anos, né? Mas vamos lá, fazem 70 anos que eu não a vejo. Mas quando ele usa fazem, se ele estiver num lugar em que as pessoas fazem uso da língua formal, ele está, vamos dizer, desafinando, né,